Olá, alunos e alunas de Direito Constitucional 2. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, agora fazendo uma leitura, uma análise dos artigos da Constituição, do artigo 92 até o artigo 100 do texto constitucional. Então, o artigo 92 da Constituição abre o capítulo relacionado ao Poder Judiciário, estabelecendo ali os órgãos do Poder Judiciário. São órgãos do Poder Judiciário: o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, os Tribunais e Juízes do Trabalho, os Tribunais e Juízes Eleitorais, os Tribunais e Juízes Militares, os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais Superiores têm sede na capital federal, e o Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o território nacional. O artigo 93 trata da organização do Poder Judiciário, instituindo ou exigindo a criação de uma lei orgânica, uma lei complementar, uma lei orgânica da Magistratura Nacional. Atualmente, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional é de 1979 e ela se encontra, em muitos aspectos, em descompasso com o texto constitucional. Existem alguns projetos para a criação de Lei Orgânica da Magistratura Nacional, só que esses projetos estão engavetados no Congresso Nacional. Então, o artigo 93 estabelece que lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios. E aqui nós vamos apenas analisar alguns, porque o dispositivo é gigantesco, para não ficar muito maçante. Ingresso na carreira cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica e obedecendo-se nas nomeações à ordem de classificação. Nós já falamos disso. Promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e merecimento, atendidas as seguintes normas. E aí uma série de condições para a promoção, que também nós já trabalhamos, acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e merecimento, alternadamente apurados na última ou única entrância. Também nós já discutimos esse aspecto. O inciso 4 fala de previsão de cursos de aperfeiçoamento para o judiciário, e o 5 trata do vencimento do salário, que é chamado de subsídio, dos ministros dos tribunais superiores e dos juízes em geral. O inciso 6 trata da aposentadoria. O inciso 7 exige que o juiz resida na respectiva comarca, a não ser que haja uma autorização do tribunal. E o inciso 9 fala da exigência de fundamentação de todas as decisões e publicidade dos atos processuais, que é algo também que vocês já conhecem lá pela teoria geral do processo e que vão voltar a discutir aí no Direito Processual Civil 1. O artigo 94 trata da regra do 5º constitucional. 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados e do Distrito Federal e territórios será composto de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. Recebidas as indicações, o tribunal formará a lista tríplice, enviando-a ao Poder Executivo, que nos 20 dias subsequentes escolherá um dos seus integrantes para nomeação. E aí nós já trabalhamos exatamente essa forma,
de indicação para os tribunais de segunda instância. O artigo 95 trata das garantias e o parágrafo único desse artigo das vedações ou proibições. Os juízes gozam das seguintes garantias: vitaliciedade, que no primeiro grau só será adquirida após 2 anos de exercício, dependendo da perda do cargo nesse período de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e nos demais casos de sentença judicial transitada em julgado. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do artigo 93.8, irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto nos artigos 36, 10 e 11, 39, parágrafo 4º, 152, 153, 3, 153, parágrafo 2º, inciso 1. E aí as vedações, as proibições. Aos juízes é vedado exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério, receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo, dedicar-se à atividade político-partidária, receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei, e exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. O artigo 96 trata das competências dos tribunais, competências de natureza administrativa. Então, o inciso 1 trata das competências administrativas dos tribunais e o inciso 2 trata da competência do Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superiores e Tribunais de Justiça, quanto à proposição, né, de projeto de lei em relação à organização dos seus respectivos tribunais, né? O artigo 97 e ainda o inciso 3º do 96 trata de competência dos tribunais de justiça para o julgamento de juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios, bem como membros do Ministério Público nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. O artigo 97 trata da cláusula de reserva de plenário, que nós vamos discutir melhor no controle de constitucionalidade. E o artigo 98 trata dos juizados especiais e da Justiça de Paz. O artigo 99 trata da autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário. E o artigo 100 trata da questão do pagamento da dívida pública da Fazenda por meio do chamado precatório, né, que vocês vão estudar melhor lá no direito financeiro e também no direito administrativo, né? E com isso nós fechamos essa primeira parte e nosso próximo encontro nós já vamos discutir, apresentar o Supremo Tribunal Federal. Então é isso, pessoal, e até a próxima.